Com as bênçãos de Deus, damos início à 51ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Eu solicito ao vereador Eduardo Bosco a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, aproveitando que faz também a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também a de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmos 36. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Artigo 30, Estatuto da Criança e do Adolescente. A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros, ou a entidades governamentais ou não governamentais, sem autorização judicial. Lido. Cito aos vereadores que registrem suas presenças. Coloca em discussão a ata da 50ª sessão ordinária, realizada em 14 de abril de 2014. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovada a ata da 50ª sessão ordinária. Coloca em discussão a ata da 48ª sessão extraordinária, realizada em 14 de abril de 2014. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovada a ata da 48ª sessão extraordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos e suas respostas. Ofício 04124, que responde o requerimento 66/2014, vereador Renato Watanabe, acerca de aparelho Nextel para a Polícia Militar. Pergunta 1. Existe a possibilidade de voltar a ter essa parceria entre a Prefeitura e a Polícia Militar? Resposta. Não é do conhecimento dessa administração o fornecimento de aparelho Nextel para a Polícia Militar. Entendemos que a solicitação de atendimento é realizada por meio do telefone 190, que é gerenciado pelo Centro de Operações da Polícia Militar, o COPOM, e transmitida à base da Polícia Militar do município de Alumínio para que efetue os atendimentos, não havendo entendimento direto com a base. 2. Se positivo, para quando? 2. Prejudicada. 3. Se negativo, por qual motivo? Resposta 3, idem a questão número 1. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Ofício 04123, que responde o requerimento 63/2014 dos vereadores Eduardo Bosco e Renato Watanabe, sobre a Lei Geral das Micros e Pequenas Empresas. Pergunta, o prefeito tem conhecimento dessa lei? Resposta, trata-se da lei federal que trouxe melhorias quanto à burocracia existente na abertura e encerramento de empresas, ou seja, diminuiu consideravelmente o volume desses documentos, como também se dá ao empresário a possibilidade de optar ou não pelo cadastramento no Simples Nacional, de acordo com o seu ramo de atividade, implicando no requerimento mensal mediante documento único de arrecadação. 2. Pergunta, se sim, a possibilidade de ser instalada essa lei no nosso município, sabendo que a empresa instalada no nosso município vai gerar empregos, rende oportunidade para o desenvolvimento dos cidadãos? Resposta 2. É uma lei federal vigente para todos os estados e municípios. Pergunta 3. Se não, qual o motivo? Resposta 3. Prejudicado. Atenciosamente, José Tizeu, prefeito. Ofício 04121, que responde o requerimento 68/2014, de autoria da vereadora doutora Ana Paula, que faz considerações sobre a quadra poliesportiva do SESI. Pergunta 1. Há possibilidade de realização de reformas no local? Resposta, sim. Pergunta 2. Se sim, quando ocorrerão? Resposta, tão logo concluirmos os serviços prioritários das escolas da rede municipal. 3. Caso negativo, favor especificar o motivo. Resposta 3, prejudicado. 4. A possibilidade de realizar limpeza rotineira na referida quadra? Resposta 4, não. 5. Caso seja possível, favor especificar o motivo. Caso não seja possível, favor especificar o motivo. Resposta. É de responsabilidade do SESI, conforme mencionado no convênio. Ressalta ainda o prefeito que não há qualquer documento da direção da escola ou do Centro Educacional SESI informando sobre as condições precárias da quadra e pedindo os reparos da mesma. Assina o prefeito municipal. Ofício 04120, que responde ao requerimento 67/2014, de autoria do vereador Renato Watanabe, com relação à falta de remédios e farmácia no posto de saúde. Pergunta 1. Existe a falta de dotação orçamentária para aquisição de remédio que atendam à farmácia do posto de saúde? Resposta, não. A dotação específica para a compra de remédios existe. 2. Existe a falta de dotação orçamentária para aquisição de remédio que atendam à assistência social? 2.
Idem a resposta número 1. 3. Quais são os motivos dos médicos receitarem remédios que não constam na relação da rede básica? 3. Resposta. Entendemos que os médicos receitam os medicamentos que irão atender aquela enfermidade apresentada pelo paciente, independente de constarem ou não na relação da rede básica. Pergunta 4. Hoje, quais são os remédios que estão à disposição e quais estão em faltas na farmácia do posto de saúde? Resposta 4. Segue relação em anexo. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Ofício 0419, que responde ao requerimento 64/2014, de autoria da vereadora doutora Ana Paula, que faz considerações e reclamações referente à deficiência encontradas nos serviços prestados pela Sabesp. Pergunta. Ela solicita o envio do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a Sabesp, com todos os seus aditivos, se houverem, e segue cópia do contrato como resposta. Ofício 04118, que responde ao requerimento 62/2014, de autoria do vereador Eduardo Bosco, com relação a efeitos causados pela natureza, como chuvas e deslizamentos. Pergunta 1. A estrutura da Defesa Civil da nossa cidade está adequada às reais necessidades da comunidade? Resposta 1. Não. Pergunta 2. Qual a composição das equipes designadas para tal finalidade? Resposta. Temos apenas o Conselho Municipal da Defesa Civil, constituído pelo Decreto 1516 de 2013, alterado pelo Decreto 1593 de 20/1/2014, conforme cópia. Pergunta 3. Onde está situada a Defesa Civil? Existe um telefone público de contato para o uso dos munícipes que necessitam de um socorro emergencial? Resposta. A sede da Defesa Civil está localizada na estrada Irineu de Resende, sem número, bairro Biquituba, telefone 4715-1800 e também o 4715-2434. 4. Existe uma divulgação adequada a respeito da existência da Defesa Civil e orientando a comunidade sobre o procedimento que devem ser adotados em caso de necessidade? Resposta 4, sim. Pergunta 5. Existe algum cargo em comissão da Defesa Civil? Resposta. Existe o cargo em comissão de assessor de gabinete 3, senhor Luiz Rodrigues de Oliveira, capacitado com treinamento voltado à atuação e ações da Defesa Civil, o qual atende na sede da Defesa Civil no bairro Biquituba. Pergunta 6. Quem são os membros da Defesa Civil? Resposta. 6. Existe apenas o Conselho Municipal da Defesa Civil, conforme informado na questão 2. 7. Existe a possibilidade de fazer palestra nas escolas do município, orientando as crianças referente aos riscos que correm? 7. Resposta sim. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu. Ofício 0417, que responde ao requerimento 61/2014, de autoria do vereador Eduardo Bosco, que ainda questiona sobre fenômenos da natureza no município. Pergunta 1. Quais são as áreas de riscos na cidade? Resposta. Segue CD com as áreas de riscos, levantamentos feitos pelo Instituto Geológico e pelo Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo, no ano 2005, onde identificamos áreas de risco na Vila Ré, de nível 1, 2 e 3. Pergunta 2. Se possível, enviar planilhas contendo informações das áreas de risco separadas em nível de gravidade. Resposta 2. Está prejudicado. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Lido, senhor presidente. Anuncio o recebimento dos balancetes da Receita e Despesas dos meses de janeiro e fevereiro de 2014. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento da moção de aplauso 3/2014 ao senhor Sidney Ferreira dos Santos, comandante do 1º GPPM da Polícia Militar de Alumínio, pela obtenção da graduação a subtenente da Polícia Militar. Anuncio o recebimento da moção de aplauso 4/2014 ao novo pároco Eduardo Aparecido dos Santos. Solicito ao secretário vereador Augusto Canto que faça a leitura dos requerimentos. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Eu gostaria que fosse feito 1 minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Maria Geralda L. Cornélio, ocorrido no dia 26/4, que constasse em ata o presente requerimento e que fosse dado conhecimento à família das nossas condolências. Façamos, portanto, a pedido da vereadora Ana Paula, 1 minuto de silêncio pelo falecimento da senhora, doutora Maria Geralda L. Cornélio.
Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiada a Sabesp, base operacional de alumínio, solicitando reparos urgentes do bueiro citado. Sala das sessões, 14 de abril, Raimundo Azevedo, vereador. Requerimento 116/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando a falta de iluminação na viela que liga a rua João Guimarães à rua Arlindo Taraborelli, no bairro Granja Modelo, considerando que isso tem causado excessivos transtornos aos moradores e pessoas que por lá necessitam passar, diante do perigo da insegurança, especialmente no período noturno. Diante disso, eu requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado da seguinte maneira: a CPFL, Companhia Piratininga de Força e Luz, solicitando a correção do sistema de iluminação pública na viela acima citada. Sala das sessões, 14 de abril, Raimundo Azevedo, vereador. Requerimento 117/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que a iluminação precária que existe na rua João Guimarães e Luso de Lima, no bairro Granja Modelo, considerando que isso tem causado excessivos transtornos aos moradores e pessoas que por lá necessitam passar durante o dia e também o período noturno. Diante disso, requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado da seguinte maneira: a CPFL, Companhia Piratininga de Força e Luz, solicitando a correção do sistema de iluminação pública das ruas João Guimarães e Luso de Lima, no bairro Granja Modelo. Sala das sessões, 14 de abril, Raimundo Azevedo Ferreira, vereador. Requerimento 118/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja consignado em ata votos de aplauso ao cabo da Polícia Militar, senhor Adilson Aparecido de Souza, que teve graduação a cabo da Corporação de Alumínio. Requer ainda seja dado conhecimento à Polícia Militar. Sala das sessões, vereador Orlando Silva, 23 de abril de 2014, Bosco, vereador. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja consignado em ata votos de aplauso ao cabo da Polícia Militar, senhor Daniel Fogaça da Silva, que teve a graduação a cabo da Corporação de Alumínio. Sala das sessões, 23 de abril, Eduardo Bosco, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja consignado em ata os votos de aplauso da Casa de Leis para o senhor Marcelo Louvison Palma, que teve graduação a cabo da Corporação em Alumínio da Polícia Militar. Sala das sessões, vereador Orlando Silva, 23 de abril de 2014. Eduardo Bosco, vereador. Requerimento 121/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja consignado em ata votos de aplauso ao cabo da Polícia Militar, senhor Marcos Welbes Gonçalves, que teve graduação a cabo da Corporação em Alumínio. Sala das sessões, 23 de abril de 2014, Eduardo Bosco, vereador. Requerimento 122/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja consignado em ata votos de aplauso ao cabo da Polícia Militar, senhor Newton Vanetti, que teve a graduação a cabo pela Corporação em Alumínio. Sala das sessões, 23 de abril de 2014, Eduardo Bosco, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja consignado em ata e votos de aplauso ao cabo da Polícia Militar, senhor Sandro Eduardo Florentino, que teve a graduação a cabo pela Corporação da Polícia Militar em Alumínio. Sala das sessões, 23 de abril, Eduardo Bosco, vereador. Requerimento 124/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja consignado em ata votos de aplauso ao cabo da Polícia Militar, senhor Vanderlei Dias Machado, que teve a graduação a cabo pela Corporação da Polícia Militar em Alumínio. Sala das sessões, 23 de abril de 2014, Eduardo Bosco, vereador. Requerimento 125/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja consignado em ata votos de aplauso ao subtenente da Polícia Militar, senhor Sidney Ferreira dos Santos, que teve graduação a subtenente pela Corporação da Polícia Militar em Alumínio. Sala das sessões, 23 de abril de 2014, Eduardo Bosco, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja consignado em ata votos de aplauso ao cabo da Polícia Militar, senhor Gilberto Donizete Viana, por sua aposentadoria na corporação, com mais de 30 anos de serviço prestado à comunidade aluminense. Sala das sessões, 23 de abril de 2014, Eduardo Bosco, vereador. Requerimento 127/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que as ruas Maximiliano Saldanha, Ezequias Raimundo e Altina M das Dores encontram-se com mato que as margeiam muito alto. Considerando que a proliferação dos bichos próximos às residências, além do aspecto horrível que fica caracterizado quando passamos pela referida rua, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. 1.
Existe possibilidade de efetuar limpeza geral nos locais citados? 2. Em caso positivo, quando poderá ser realizada a limpeza? 3. Em caso negativo, o que impede a realização da limpeza? Sala das sessões, 23 de abril. Renato Watanabe, vereador. Requerimento 128/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que nos preocupa demasiadamente a situação do escadão que liga as ruas Modesto Serione e Honorina Rios de Carvalho Melo, na Vila Brasilina, fato esse, inclusive, já levado ao conhecimento dessa administração por meio do requerimento de nossa autoria 49/2013. Considerando que é de extrema necessidade a realização de melhorias naquele local, entre essas, a de iluminação, que será essencial para a segurança e bem-estar dos munícipes, que necessitam utilizar aquela instalação, onde a iluminação hoje é deficiente. Considerando que é comum a presença no local de pessoas utilizando álcool e drogas, até mesmo em razão do estado precário em que se encontra o local. Considerando que na resposta do requerimento 49/2013 foi informado que seriam realizados os serviços acima solicitados. É que requeira mesmo ouvido plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. É do conhecimento do senhor prefeito os problemas apontados no local citado? É de conhecimento do senhor prefeito que o local tem se tornado ponto de consumo e comercialização de drogas? 2. Existe alguma previsão no conserto de toda a iluminação, além de proceder demais melhorias necessárias no escadão, localizado na Vila Brasilina? 3. Positivo, quando serão iniciados os trabalhos? 4. Se negativo, qual motivo impede a realização do serviço? Requeiro ainda seja encaminhado este requerimento também à Polícia Militar, base de alumínio, para conhecimento e providências quanto aos frequentadores do local, em especial do notório consumo e comércio de drogas no local. Sala das sessões, 24 de abril, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 129/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando o grande número de reclamações com relação à falta de limpeza, carpinagem em mata e calçadas da rua e entornos dos próprios públicos, o que tem tornado a cidade em aparente estado de abandono. Considerando que o assunto já foi por demais debatido na Câmara pelos nobres vereadores, uma vez que tal situação não é pontual, e sim por todo o município, e contudo, o que se tem notado é que poucas ações foram tomadas até o momento, fato esse justificado pelo município em razão de indisponibilidade financeira, e porque a equipe de servidores não consegue realizar o trabalho de forma rápida. Considerando que, no entender deste vereador, a equipe de funcionários da Prefeitura é suficiente para fazer tais trabalhos. E, contudo, o assunto merece ser tratado com urgência, já que a situação está se tornando insustentável pelos cidadãos, havendo inclusive queixas no sentido que a falta de manutenção dos citados locais tem ocasionado o aparecimento de animais peçonhentos, acabando por expor em risco a vida dos mesmos. Considerando que, embora a municipalidade tenha dado prioridade para as escolas, o certo é que as ruas e entornos dos próprios públicos também merecem o devido cuidado. Até porque há grande circulação de pessoas em tais locais e veículos também, que muitas das vezes saem de seu trajeto para desviar da sujeira da vegetação que estão invadindo as calçadas e também as ruas. Por fim, considerando que muitas propriedades particulares apresentam estado de abandono, uma vez que não há fiscalização do município, e tal sujeira também acaba piorando a situação. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. 1. Existe possibilidade de contratação de empresa para a realização dos serviços e para que, posteriormente, apenas a manutenção seja feita pelos servidores, tendo em vista a precariedade que se encontra em vários locais do nosso município? 2. Se não justificar, se sim, quando será realizado? 3. Caso não haja contratação de empresa, poderia o senhor prefeito esclarecer qual o critério e programação para a limpeza e capinagem das ruas e avenidas do município, em especial da Avenida Helena Pereira de Moraes, Rua dos Cambarás, rua que passa ao lado da Escola Figueroa, rua do entorno da Igreja São Francisco de Paula, Estrada Jaziel Ferreira do Prado, Rua Paulo Dias, Rua dos Jacarandás, etc. Pergunta 4. Caso não haja contratação de empresa, poderia o senhor prefeito esclarecer qual o critério de programação para a limpeza e capinagem do entorno da CCI e também da Escola Figueroa? 5. A Prefeitura tem notificado os proprietários de imóvel para que façam a limpeza de suas propriedades e que cumpra determinada legislação municipal, em especial quanto ao fechamento de seus imóveis? 6. Gentileza, queira o senhor prefeito esclarecer quais medidas pretende adotar para sanar esse problema afeto à falta de limpeza e capinagem
nos locais citados e o prazo para que conclua esse trabalho. Sala das Sessões, 24 de abril, Dr. Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 130/2014, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que o programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situações de pobreza, ele integra o Plano Brasil Sem Miséria, tem como foco a atuação de renda per capita familiar. Considerando que esse benefício é depositado para as famílias que fazem parte desse programa de desenvolvimento familiar, de modo que os beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade. Considerando que a seleção das famílias para o Bolsa Família é feita com base nas informações registradas pelo município, no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, instrumento de coleta e gestão de dados que tem como objetivo identificar todas as famílias de baixa renda existentes. Considerando a necessidade e a importância de termos conhecimento do número de cadastros de munícipe do Bolsa Família, para efeito de fiscalização é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado sobre o prefeito municipal solicitando as seguintes informações. 1. Qual o total de cadastro de munícipes inscritos no Bolsa Família e demais programas do governo federal e estadual? 2. Qual o nome e endereço dos cadastrados? Sala das Sessões, 24 de abril de 2014, Eduardo da Delegacia, vereador. Requerimento 131/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando a indicação 33/2014, de autoria dessa vereadora, onde requer ao Executivo Municipal a poda de árvore localizada na rua Milton Moratti, localizada em frente ao portão de entrada do prédio da Igreja Católica. Considerando que até agora não houve a referida poda e que os munícipes continuam a reclamar sobre a sua necessidade. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado sobre o prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. A possibilidade de realizar a poda das árvores no local indicado. 2. Se sim, quando irá ser realizada? 3. Caso negativo, favor explicar o motivo. Sala das Sessões, 25 de abril de 2014, doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Requerimento 132/2014. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja consignado em ata votos de aplauso à Associação de Assistência em Amparo ao Menor, que teve matéria no jornal da TV Tem, exibido dia 24 de abril de 2014. Considerando que esse projeto existe há mais de 15 anos no condomínio Condoville, contando com a verba das empresas que estão instaladas no mesmo. Considerando que o projeto tem como principal objetivo melhorar a vida das crianças, pensando em um ótimo futuro para elas. Considerando que lá existe mais de 100 crianças, tendo aula de artesanato, balé, música, entre outros. Requer ao mesmo, ouvido plenário, seja oficiada a Associação de Assistência em Amparo ao Menor. Sala das Sessões, 25 de abril, Eduardo Bosco, vereador. Requerimento 133/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que a sala de raio-x do pronto-socorro municipal apresenta infiltrações, goteiras e excessiva umidade, tanto no local em que está posicionado o aparelho de imagens em si, como também na sala escura, local de revelação. Considerando que tal situação é preocupante, em especial pelos riscos do contato de água com os equipamentos, podendo desencadear não apenas pane elétrica, mas dar causa a eventual problema de radioativo. Requer ao mesmo, ouvido plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. É de conhecimento do senhor prefeito municipal a situação precária em que se encontra a sala de raio-x, em especial acerca da umidade que apresenta na sala e que está lotado o aparelho em si e também na sala escura. 2. Se sim, existe a possibilidade de reforma e manutenção do local a fim de sanar o problema. Quando será isso efetuado? 3. Já foi solicitado ao Departamento de Obras uma avaliação da situação? Se sim, qual o custo de reparo? Se não existe a possibilidade de tal solicitação ser realizada e posteriormente enviada para a Câmara para conhecimento dos vereadores? 4. O custo de tal obra e a não realização justifica os riscos a que estão submetidos os pacientes e os servidores que atuam no local? 5. Na hipótese de não realização dos trabalhos, não entende o senhor prefeito que deveria ser emitido ofício ao NEM para que enviasse um de seus representantes na região para avaliar o risco de radioatividade no local em razão da situação precária das salas, bem como determinar a elaboração de laudo pelo Departamento de Obras atestando a inexistência de riscos elétricos? Sala das Sessões, 25 de abril, doutor Alexandre Amaral. Requerimento 134/2014. Senhor presidente, senhores vereadores.
Tendo em vista a execução das obras nas escolas municipais decorrente da implementação do crédito do projeto de lei 47/2013, que posteriormente se transformou na lei 1673/19 do 7 de 2013, a fim de permitir o acompanhamento e fiscalização por parte dos vereadores, é que requer mesmo ouvido o plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal para que nos envie cópia integral do processo de licitação, convite de todas as obras realizadas nas escolas decorrente da aprovação do aludido crédito suplementar. Sala das Sessões, 25 de abril, Eduardo da Delegacia, vereador. Requerimento 135/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que esse vereador tem recebido inúmeras reclamações acerca do atendimento médico prestado pelo pronto atendimento e pelo posto de saúde, considerando que tais reclamações são preocupantes, uma vez que é plausível que haja austeridade na administração, porém, quando se fala em saúde, a situação se torna delicada e, às vezes, como diz o jargão popular, o barato sai caro. Considerando que esse vereador esteve no PA para conferir a situação e constatou que tais reclamações são procedentes. Considerando que foi constatado a falta de vários equipamentos, diga-se de fato, já relatados em tribuna por outros colegas, citando como exemplo a ausência do desfibrilador desde novembro de 2013. Considerando que a ausência desse equipamento é por deveras preocupante, já que imprescindível no atendimento de emergência, tanto que já restou comprovado que o uso em determinados casos é fator essencial para salvar a vida do cidadão, tendo sido inclusive estabelecido sua obrigatoriedade em qualquer repartição de saúde. Considerando que esse vereador também constatou que o sistema de oxigênio é falho, já que por falta de manutenção, o compressor de ar não possui força suficiente para manter todos os bicos de ar funcionando, o que pode levar a óbito um cidadão que necessite de respiração artificial numa situação de emergência, ou até mesmo impossibilitar a simples realização de uma inalação, o que é muito comum nessa época do ano. Considerando que também já se constatou falhas nos equipamentos de controle de batimentos cardíacos, fato já informado na administração, segundo informações colhidas no local, porém sem retorno algum. Considerando que, segundo informações, a situação do trabalho no local tem se tornado difícil, pois há reclamações por parte dos profissionais que ali atuam. Contudo, muitas das solicitações e pedidos de providências que encaminhados à administração, inclusive compras, simplesmente não são respondidos. E, pasmem, ao que indica, engavetados pela administração. O que é preocupante, pois providências importantes deixam de ser tomadas e que acaba pagando... E quem acaba pagando a conta é o cidadão que procura o serviço médico. Considerando que há queixas de que compras emergenciais são tratadas de forma amorosa pelo departamento de compras, que as trata de maneira irresponsável, como se a urgência fosse equiparada, por exemplo, à compra de pó de café para o gabinete do prefeito. Considerando que a única ambulância UTI do município, pasmem, não possui nenhum equipamento de urgência, emergência, pelo que, caso solicitada numa ocorrência, quando muito poderá transportar o paciente do local ao pronto-socorro, o que é preocupante, pois, como é sabido, o atendimento no local muitas vezes é o que salva a vida do cidadão. Considerando que a falta de equipamentos emergenciais na ambulância UTI se agrava em razão da desativação do SAMU. Considerando que há na porta de acesso ao PA um aviso que a partir do dia 24/4 a previsão de atendimento, diga-se, exceção de casos considerados subjetivamente urgentes e emergenciais, o atendimento levará no mínimo 1h30. Considerando que, evidentemente, as urgências e emergências devem ter prioridade, contudo, não se pode olvidar que muitas das vezes, até porque não há critério específico para isso, que a prioridade do atendimento acaba sendo fixada por limites subjetivos. Considerando ainda que, embora de fato haja casos que demandem prioridade, contudo é difícil mensurar a urgência desses casos ou daquele caso, já que para determinada pessoa, por exemplo, a febre em uma criança ou uma dor no pé não é urgente. De outra banda, para o pai ou quem está convalescido, a questão requer atendimento imediato. Considerando que, por exemplo, no dia 24/4, no período da tarde, o atendimento nos casos considerados não emergenciais chegou a absurdas 4 horas e à noite passou de 2h30, sendo perfeitamente presumível que, mesmo para aquele caso,
que não era de emergência, o tempo de atendimento foi totalmente moroso. Considerando que tal morosidade decorre da disponibilização pelo município de apenas um médico, e que mesmo com elevado número de pacientes no período noturno e a longa espera em razão de tais fatos, o que se tem é que a administração é irredutível na contratação de outros profissionais, o que tem penalizado por demais a população. Considerando que o sistema implantado pelo município de atendimento via sobreaviso não tem surtido os efeitos necessários, e no entender deste vereador, tal condição traz mais custo ao município do que se contratação de profissional que se desse na forma presencial. Considerando que tal, como já foi levantado na Câmara, a permanência de um único profissional no período noturno é insuficiente, pois as ocorrências não possuem horas para ocorrer, e quando existem, esse profissional deve dar prioridade ao PA, e aí o PA fica com o atendimento praticamente paralisado. Considerando que muitos dos empregados que atuam no PA, diga-se verdadeiros conhecedores da realidade do PA, mas que não são ouvidos por quem administra, relatam que uma das formas de agilizar o atendimento seria a disponibilização de mais um médico, ao menos até a meia-noite, e de contratação de especialistas para atendimento no posto de saúde, o que evitaria a formação de filas junto ao PA para atendimentos por pediatra e etc. Considerando que, de forma como o atendimento está sendo prestado, não será surpresa se tivermos um óbito por conta dos motivos acima apontados. Considerando que, ainda que não tenha nenhum indício, mas que, curiosamente, segundo informações, o número de óbitos no PA, considerando que já chegou a faltar dipirona no PA, considerando que a situação está intolerável, requerendo no entender deste vereador, caso não solucionados ou ao menos discutida de forma séria, até mesmo a intervenção do judiciário, já que o direito de acesso à saúde é assegurado pela Constituição Federal, e tal condição não está sendo cumprida. Requeira mesmo, ouvido do plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. É do conhecimento do senhor prefeito os problemas, diga-se, parciais acima apontados? 2. Existe a possibilidade de se determinar a substituição ou manutenção no equipamento desfibrilador? Se sim, quando? Se não justificar. Existe pedido de comunicação do PA acerca da inexistência do desfibrilador? Se sim, quando foi feita? Justificar. Se não ou não atendida, quais os motivos do não atendimento? 3. Existe a possibilidade de manutenção, substituição do compressor de ar que abastece os bicos de ar do PA? Se sim, quando? Se não justificar. Existe pedido de comunicação do PA acerca do aludido problema? Se sim, quando foi feita? E justificar. Se não foi feita, quais os motivos do não atendimento? 4. Existe a possibilidade de manutenção, substituição do aparelho de controle de batimentos cardíacos existentes na sala de emergência do PA? Se sim, quando? Se não justificar. Existe pedido de comunicação do PA acerca do aludido problema? Se sim, quando foi feita e justificar porque não foi atendida. 5. Existem pedidos de aquisição de compras que estão paradas junto ao setor de compras da direção de saúde? Se sim, informar quais e desde quando, justificando os motivos. 6. Existe a possibilidade de instalação de equipamento básico de emergência na ambulância UTI disponível no PA? Se sim, quando? Se não justificar, esclarecer como será prestado e qual a orientação para atendimento em casos de acidentes e situações que demandem o uso da aludida ambulância. Quais os riscos que o Departamento de Saúde visualiza no caso de não disponibilização da ambulância UTI como equipamento para casos de atendimento emergenciais e que necessite serviços fora do PA. 7. O que o senhor prefeito fará para reduzir o tempo limite de atendimento no PA, considerando que em muitos casos e subjetivos a questão do atendimento prioritário? O senhor prefeito tem conhecimento de que o atendimento está chegando a levar mais de 4 horas, exemplo ocorrido em 24/4? Concorda que o tempo mínimo fixado de 1h30 é muito elevado, ainda que para casos não emergenciais, até porque, como dito, dor de cabeça para um não é urgente para quem está convalescido. O tempo é extremamente elevado. Pela ordem, presidente. 5 minutos com a parte. Peço suspensão de sessão por 1 minuto.
Coloco em discussão o pedido do vereador Eduardo da delegacia de suspender a sessão por 1 minuto. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, aos contrários que eles levantar. Está aprovado o pedido do vereador Eduardo da delegacia de suspender a sessão por 1 minuto. Tarek, faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Eduardo da delegacia. Presente. Eduardo Bosco. Presente. Augusto Canto presente. Vereador Geraldo Atleta. Raimundo Azevedo. Renato Watanabe. Beto. Doutora Ana Paula. Doutor Alexandre. Solicito ao secretário que continue a leitura do requerimento. Pergunta 10. Ao que consta, a ausência de pediatra seria uma das causas de lotação do PA em certos dias e horários. Pelo que esclarecer, se existe pediatra no posto de saúde, sendo que, se negativo, não haveria como contratar um profissional dessa área para atendimento no posto de saúde, ou, se positivo, não se haveria como contratar mais um para reduzir a vazão no PA. Pergunta 11. A indagação acima é de pediatra, contudo, caso contratado ou outra área, se não poderia ser realizado o mesmo procedimento citado acima, tudo com o intuito de focar apenas emergências no PA. Pergunta 12. Caso as respostas sejam relacionadas a dificuldades orçamentárias, gentileza esclarecer de forma objetiva e clara quais são as medidas a serem adotadas para se manter o atendimento do PA, já que a situação tem gerado apenas reclamações e o município corre risco de causar morte de alguém de forma como vem sendo prestado atendimento médico. Pergunta 13. Foi adotada alguma medida visando a redução do quadro de empregados, adequação do limite de folha de pagamento para que pudesse contratar mais médicos? Pergunta 14. Falta algum medicamento no PA atualmente, levando-se em conta a relação de medicamentos mínimas necessárias? Pergunta 15. Houve algum pedido de intervenção do município ao Estado para que pudesse auxiliar o município na manutenção do PA? Se sim, quando foi feito e qual a resposta? Sala das sessões, 25 de abril, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 136/2014, senhor presidente e senhores vereadores. A Prefeitura, por força dos projetos de lei 62/2013 e 63/2013, firmou convênio com a Liga Desportiva Luminense e a Associação Atlética Alumínio para execução de projetos desportivos. Ordem, presidente. Pois não, vereador. 5 minutos. Peço a retirada do meu requerimento de autoria para adequação da redação. Requerimento arquivado a pedido do autor. Solicita ao secretário continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 137/2014. Ordem, presidente. Pois não, vereador. Também Sim. requerimento de minha autoria, eu peço o arquivamento dele para adequação da redação. Requerimento arquivado a pedido do autor. Solicita ao secretário que faça leitura das indicações. Indicação 60/2014. Solicita limpar ao redor do abrigo de ônibus na rua Rio Grande do Sul, número 741, a pedido dos moradores. Raimundo Azevedo, vereador. Indicação 61/2014. Solicita a colocação de lombada na rua Abel Souto, Santa Luzia. Renato Watanabe, vereador. Indicação 62/2014. Solicita a colocação de lombada na rua Eugênio Miller, Alto do Itararé, altura do número 604 e 456. Renato Watanabe, vereador. Indicação 63/2014. Solicita reparo nas ruas A e B do bairro Areia Branca 1, Alumínio. Doutora Ana Paula, vereadora. Não havendo ninguém inscrito. Pois não, vereador. Coloca em discussão o pedido do vereador doutor Alexandre em suprimir o intervalo regimental em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador, nós passamos então diretamente à ordem do dia. Na ordem do dia não há nenhum projeto inscrito. Com isso eu anuncio a ordem do dia da próxima sessão. A discussão única do projeto de emenda, a moção de aplauso número 3 de 2014 ao senhor Sidney Pereira e a moção de aplauso 4 de 2014 ao novo pároco. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada, desejando boa noite a todos.